Olá, você que acompanha o 3/4 Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje este é o vídeo especial de Dia das Crianças, que está saindo no Dia das Crianças, também dia de Nossa Senhora, e tô hoje com o meu primo que cresceu junto comigo, a gente cresceu no mesmo quintal, o Henrique. E aí, beleza? Beleza? Tranquilo? Beleza, certo. Rapaziada aí, tranquilo? Diferença eu pro Dani aqui de 2 meses. Nascemos no mesmo ano, 1986. Eu sou 2 meses mais velho. E então, portanto, ele tem o respeito à palavra. Apesar de o Henrique ser 3 anos mais alto. Entende? 3 anos mais alto. Ele é mais alto do que eu. Ah, sim. A gente tá sentado, desculpa, então vocês não percebem tanto. Não entendi. Mas se a gente levantasse, Sim. De fato. vocês iam ver, eu ia bater no peito do Henrique. Então, Desculpa, a gente optou por fazer sentado para ficar menos negócio. Senão ia ficar um toco gigante e um anãozinho do lado. Mais ou menos. Mais ou menos por aí. Então, esse é o vídeo, a gente vai falar basicamente da nossa infância, como a gente brincava, do que a gente brincava e como a gente interagia, apesar da minha deficiência. Como era essa interação. Basicamente isso. Então não é necessariamente uma entrevista, mas é um troca de experiências aqui, um relato para pais de crianças com baixa visão ou cegueira total, que o seu filho pode interagir com pessoas sem deficiência e vice-versa. E para as pessoas mais jovens também, que ainda brincam, ainda tem algum tipo de interação social com as pessoas, mas tem alguma dificuldade, ver que a gente se arranjou de alguma forma aqui. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais, compra da GearBest, ativa o sininho das notificações. E começar falando o seguinte. Bora. O Henrique mudou pro quintal lá, que é na minha casa, como eu já falei em alguns vídeos aqui. São 2 casas no mesmo quintal, né? E a gente nem sempre morou junto. Ele morava na cidade vizinha, que no caso aqui, cidade vizinha, às vezes pode ser 2 ruas para baixo. Mas, enfim. Literalmente. Né? Era mais ou menos por aí, 2, 3 ruas para baixo, né? Mas era outra cidade. Enfim. E aí ele mudou, acho que eu tinha 5 ou 6 anos quando ele mudou lá pra casa. 6. Eu não lembro a idade certinho, mas 6 anos, beleza. Mas antes do Henrique se mudar pra casa, a gente já brincava junto. Tanto que foi com o Henrique que eu tive minha primeira fratura. Lembra? Do joelho? Não. Do joelho eu já era adolescente, pô. Foi do braço. Quando eu quebrei o braço. Não lembra? Não lembro. O que a gente tava falando? Você foi lá em casa, seu pai, sua mãe foram lá em casa, num domingo, eu lembro que era um domingo. Eu tenho umas polapsos de memória assim, eu lembro de algumas coisas que não era pra eu lembrar. E de outras que era pra eu lembrar, eu esqueço. Era um domingo e a gente resolveu brincar de barco. Barco? E aí, o que era o barco? Minha cama. O que era a cadeira do capitão? Uma cadeira de balanço. Em cima da minha cama. Resultado, sim, Danilo caiu, cadeira caiu em cima dele e quebrou o braço dele. Verdade. Lembra? Puxa vida. Nossa, eu não lembro dessa não. Mas Eu lembro vagamente. Eu tenho memória do fato. Eu lembro da cadeira, eu lembro da cadeira de balanço. Eu tinha uma cadeira de balanço daquele. Não sei se era vime, trançado. Enfim, não sei o que aconteceu com a cadeira de balanço depois que eu caí. A gente colocou em cima da cama. Sim. E eu era o capitão ficou na ponta da cama com a cadeira e resolveu idiotamente balançar a cadeira em cima de um colchão. Isso. Puxa. Só podia dar merda. Puxa. Eu não me lembrava. Só podia dar merda. Não me lembrava. É que criança, você não enxerga, né? Tá escrito, vai dar merda, vai. E aí a criança, o departamento do vai dar merda pra criança não é um departamento que trabalha muito. Sim. E só pegando esse gancho, Dani, do barco ser uma cama, na verdade. É um detalhe importante, né? Pra gente começar já a nossa conversa, né? Essa conversa saudosa, né? Que a gente vai ficar lembrando, né? Dos acontecimentos. É essa parte lúdica. Ah, né? sim. Que a parte lúdica, né? Para quem tem essa realidade na família, seja filhos, né? Parentes, amigos, que seja, a parte lúdica é bastante importante para o deficiente visual, né? Acho que para qualquer criança. Para qualquer criança, concordo com você. Mas, né? Aquilo que a gente estava conversando há pouco, né?
existem diferenças, né? A gente fala sempre que a grande parte de tudo é igual, né? Direito para mim, direito para você, você consegue, eu também consigo, normal, né? Tem coisas que não, né? Então, por uma realidade que a gente tinha lá de crianças, né? Que na década de 90, né? Que estava crescendo ali, né? Imaginar que o barco era uma cama, né? Totalmente plausível, né? Sim. Normal. O problema foi a cadeira de balanço. Exato, o problema foi a cadeira de balanço. Mas, né, enfim, eu acho que... E aí hoje, pensando no mundo de hoje, né, aqui a gente vai dar exemplos, né, Dani? De coisas que nós fazíamos. Que nós fazíamos, não necessariamente que se encaixam hoje em dia. Porque a gente fazia algumas coisas na nossa época que podem ser questionáveis hoje em dia. Sim. Podem ser questionáveis. Devido a essa lei toda, né, de direitos humanos, né, essas coisas. E tomar cuidado, uma criança não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ai, meu filho vai se machucar, a gente... Se ele fizer isso agora, no futuro ele vai fazer de novo, né? Não pode ter arminha. Isso, aquelas arminhas que a gente tinha de barulho, né? A gente tinha arminha de espoleta. Lembra? Meu pai comprou lá na fábrica. Comprou pra mim ou pra você, e de vez em quando, uma vez por mês, ele trazia espoleta. Sim. Pra gente brincar com a arminha. Era interessante, era um calibre 38, bonitão. Era 38, E depois a minha eu pintei com spray pra ficar prateado. Que eu achava bonita, aquelas 38 prateado, cromado. Então. E aí eu pintei com spray. Então, no fato do spray também não me lembro, né? Mas, enfim, né? O que né, o pessoal pode estar se perguntando, o que a gente fazia, né? Que a gente pode estar falando aqui, que hoje não é politicamente correto, talvez, né? Brincar de lutinha? Brincar de lutinha. Pô, é lógico, a gente não saía dando soco na cara um do outro, não era assim. Que não. A gente fingia que tava chutando, e às vezes um chute, pegava. Já sangrei da boca uma vez. Isso, eu já tomei chute no meio das pernas. Na verdade, esse do meio das pernas foi nós dois. Não sei quem foi primeiro, não sei que nós brigamos lá, aí um ficou encarando o outro, aí um pá no saco. O outro foi e devolveu. Aí os dois ficaram se encarando mais uns 2 minutos e saíram correndo pra mãe. Ai, me socorro no saco! O que doeu. Doeu, foi o primeiro golpe no saco que eu tomei. Eu não sabia que doía. Eu já tinha brincado de lutinha com meu pai, já tinha golpeado o saco dele, não sabia que doía. Aprendi que doía nesse dia. Eu lembro desse fato, né? Foi na escadinha lá de casa. Não foi lá em casa. Foi no quarto, lá debaixo do batente da porta do quarto de casa. Nossa, o Dani com essas lembranças, debaixo do batente. Um pouquinho, vai, entre a estante e o batente. Não lembro, né? Enfim. Mas de fato, e que hoje, brincadeira de lutinha. Os pais vão surtar. Que isso? Como assim? Vocês brincavam de lutinha? E esse vídeo não é para as crianças, esse vídeo é para os pais, porque criança não assiste meu canal. Meu canal não é para criança. Sim. Graças a Deus. Também acho. A ideia não é essa. Também acho. Eu vou começar a pintar meu cabelo colorido também. E fazer voz diferenciada, você muda lá no computador e faz uma voz fininha, né? Vai ficar bom. Vai ficar só a cara. Sim. E outra coisa que nós brincávamos também, que hoje não tem mais, né, Dani? Comando em ação, você lembra disso? Pô, os bonecos do Comando em Ação, na minha cabeça, eram os melhores bonequinhos. Eu acho que até hoje são. Porque eles eram do tamanho que cabia na mão de uma criança, os bonecos de hoje são do tamanho do braço da criança. Sim. Então a criança não consegue com uma mão controlar o bonequinho. Sim. O bom dos comandos em ação é que com uma mão a gente fazia o bonequinho andar, levantava o bracinho, mexia a cabeça, atirava com a arma e ainda saía, pulava o precipício. Né? Exatamente. O precipício o cara da cama pro chão, talvez. Ou da cama para máquina de costura, ou da cama para cômoda, da cama para estante. Da cadeira da cozinha, o vão entre a cadeira da cozinha e a mesa. Isso, pode ser. O fato é que nós tínhamos bastante, né? Então, tínhamos... Na verdade, ele tinha mais do que eu, tá? Nós bastante vírgula. Eu tinha uns 5, ele tinha uns 20. Não, mas nossa, né? Enfim. E eu lembro, você lembra da nave Condor? Né? Na verdade, a Condor eu não tinha. Eu tinha a Gemini e o Caldas Bug, que era nós dois tinha juntos. Isso que são naves, tá? É uma nave de plástico grande para um caralho. Que não voa. Verdade, né? Porque um tempo depois o meu sobrinho pensou que voava e jogou a nave. Não tinha drone naquela época ainda. E foi uma dor no coração, né? De um brinquedo que a gente cuidou por quase 15 anos, 12 anos, ser destruído assim, em minutos. Mas, enfim... na nossa época, eu já escutei essa história de criança detonando a nave, também porque acreditava que voava. Né? Então, que seja, mas
a gente brincava, então os bonequinhos todos embaixo, assim, um exemplo. Então o helicóptero passava em cima e derrubava as bombas. E o que era derrubava as bombas? Era uma portinha que você abria assim, caía um monte de bombinha de brinquedo, caía, né? Baixar depois era terrível. Era uma bosta. Porque era uma bombinha pequenininha. Para entrar nos compartimentos. Mas a bomba caía. Então, e aí a gente jogava os bonequinhos, pum, explodiu, vai explodir a bomba, então, que seja, né? Amarrávamos também linhas, né? Puta, essa da linha era legal, cara. Explica aí, como que funcionava essa brincadeira? Amarrava no puxador do guarda-roupa, né? Nas cômodas, aonde tinha lugar, onde a gente amarrava barbante, a gente amarrava. Então, aí os bonequinhos, eles fechavam o braço assim, né? Pra cima aqui. Porque os dedinhos desses bonequinhos sempre estavam quebrados. Sim. Então, pela mão... Não era o braço, né? Era o braço. Eles ficavam assim, apoiados nos negócios. Eles ficavam tipo os braços teve tipo um cabide. A gente fazia assim, umas tirolesas, mais ou menos assim, né? O princípio da tirolesa. Então pode ser. E aí os bonequinhos varavam o quarto de ponta a ponta. Né? E não era só uma linha, não. Era uma daqui, pra lá, pra cá, pra cá, vários. E os bonequinhos tinham que ir indo de uma linha pra outra. Era aventura. Era aventura. Uma aventura que nós criávamos. Exato. Na nossa cabeça era uma aventura, né? Que a gente ia. E aí, esse ponto, o que é? A abordagem lúdica, de novo, né? Usar elementos que não existem, que é baseado nos elementos que existem. Transformar um móvel num campo de guerra, ou num obstáculo pro seu personagem, enfim. E a questão dessa brincadeira, aí vai uma outra orientação, uma outra dica, não sei se você pode chamar assim, questão que temos que ser mais específicos, né? Então, eu tô matando o seu bonequinho, né? Ele bate no bonequinho dele para ele ver que tá matando o bonequinho dele, né? Ou pelo menos especifica qual bonequinho, porque pode ser. Como a gente era fã de Comandos em Ação, a gente meio que conhecia os bonequinhos pelos nomes. Sim. Nem todos a gente sabia o nome correto, mas a gente tinha os apelidos. Então eu tô matando o Marechal. Exato. Então tinha um boneco lá que tinha um cap branco, não lembro se era Marechal o nome, mas a gente chamava de Marechal. Matava o Marechal. Matava o Marechal. Então é diferente, de repente, eu tô matando o seu bonequinho. Mas qual bonequinho? Qual? Né? Simples assim, qual? Né? A gente fazia tipo uns jogos de xadrez e tal. Sim. Não tinha muito. Assim, tinha alguma estratégia, mas era mais legal para fazer aventura. E não necessariamente, em todas as aventuras, a gente estava um contra o outro. Sim. Muitas a gente controlava os mocinhos e os bandidos ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Não existia essa rixa, né? De eu sou o bonzinho, ou a gente reveza hoje, não. A gente controlava os dois. A gente montava aquele teatrinho. Então esses caras vão atacar por aqui, então esses outros aqui, e vão defender e Sim, Esses barulhinhos de tiro, a gente fazia muito. Sim, sentíamos também, né? Essa parte, né? Eu não recordo, né, dessas coisas, mas é normal, né, faz parte, né? Eu lembro só do pendurado, né, do coisa. Os barulhos de tiro eu confesso que a gente fazia, mas não era sempre. Então, em momentos mais específicos. E tinha uns que lançavam água, né, tinha uma mochilinha, tinha uma seringa, né, você puxa água assim e depois soltava, né, água. Eu acho que eu tinha um desses, eu não lembro se você tinha. O que você tinha bastante era aqueles que lançavam uns bazuquinhas. Que tinha as bazuquinhas e lançavam uns pedacinhos compridos de plástico. Sim. Não doía, tá? Não machucava. Doía, mas lançava... Você sentia, né? Você sentia, mas não machucava. Lógico, se você atirasse no olho ia machucar. Mas a gente tinha essa noção básica de que não devia fazer isso. Sim. Mas, né, era uma ferramenta que nós tínhamos, né? Ou bonequinhos, né, que seja. Sim. Hoje. Hoje eu não sei se existem esses bonecos. Até existem, mas os bonecos são tão grandes que a criança tem que usar as duas mãos para controlar o boneco. Sim, aí não dá tesão, na boa. Sim. Não dá tesão de segurar um boneco gigante. Eu prefiro segurar um boneco pequenininho. Sim, seu tesão um pouco mais. mais contido, né? Mas assim, entendi. Perfeitamente. Mas por quê? Qual que é? Se você comandar o bonequinho, você tem o total controle sobre o boneco. Se você quiser pegar esses bonecos grandes e controlar, o máximo que você vai conseguir é segurar pela cintura e fazer assim, um batendo no outro de ombro. Você não vai conseguir mexer nos braços. Sim, com uma mão. Com uma mão não dá. Sim. Você só vai conseguir segurar o bicho pela cintura. Não vai. Sim. Não tem articulação, né? Não é muito... Alguns até têm articulação, mas você não tem como controlar com uma mão só. Não tem a sua articulação para fazer. Né? A gente tinha as técnicas.
desenvolvidas com anos de treinamento. Mestre Miyagi. mais ou menos nessa mesma ordem, né? Outra coisa também que fazíamos era o videogame. A gente jogava muito. Videogame na época de que era? A gente começou com Master ambos os dois tínhamos. Depois você foi pro Mega, eu não fui, eu fui pro Mortal Kombat 3 de Master System. Que bosta de jogo, meu Deus do céu, que tragédia. Era ruim. Mas pegando aí no Mortal, né? Jogávamos muito Foi mal, peguei seu pé. Relaxa. A gente jogava muito joguinhos de luta, Street Fighter, Mortal Kombat 1, nem tanto, mas o 2, o 3 e o 3 Ultimate pra Mega, a gente jogava pra caramba. Que eram 2 bonequinhos, um num cantinho, o outro no outro cantinho, e esse boneco não era tão articulado, né? Ele pulava, ele abaixava, ia pra frente e pra trás. Sim. Que era o que tinha na época. E os cenários costumavam ter um contraste até bom com os bonecos. E era TV de tubo. TV de tubo, eu sinto que eu enxergava melhor na TV de tubo do que nos monitores LCD de hoje em dia. A não ser que... Porque assim, naquela época eu também tinha uma visão um pouco melhor. Hoje minha visão caiu. Então hoje minha visão é um pouco inferior do que a visão que eu tinha quando eu era criança. Mas eu aproveitava melhor, eu jogava e dava pra jogar muito mais. E eram os jogos onde eu me dava melhor com o Henrique, onde eu não tinha tantos problemas. E jogava normalmente. Não era tão bom quanto eu poderia ser, mas dava pra jogar. Sabia jogar normalmente. Mas dava pra jogar. Não ficava naquela, nossa, não consigo, tal. Dava pra tapear, assim. Sim, dava pra tapear. Porque o jogo era simples, né? Sim. A temática do jogo era eu atacar ele e ele me atacava. Sim. Simples assim, né? Tinha outro jogo que a gente jogava também no Mega dele, que era o Streets of Rage, que já partia para um ramo mais cooperativo, que é 2 bonequinhos andando na horizontal, batendo num monte de cara que vem. Os caras saíam do nada. Assim, né? E a gente batia nesses bonequinhos e a gente jogava bastante. E do modo cooperativo. Aí era cooperativo, um ajudando o outro. Ele mais me ajudando do que eu ajudando ele, mas havia uma troca. A gente não está medindo a porcentagem da troca, havia uma troca. E sim, de fato, nós jogávamos, né? Esse jogo, né? E é o que tinha para a época, oferecia também, né? Sim. Se a gente falar os jogos cooperativos que tem hoje... Hoje eu não vou conseguir jogar um jogo cooperativo, lamento. Sim, infelizmente, né? Mas o que tinha pra época a gente conseguia. Sim. E a gente também pegou um pouco de PlayStation 1, né? E aí a gente ainda, o Henrique ainda não tinha começado a trabalhar. Né? Que depois que o Henrique começou a trabalhar, a gente meio que se distanciou um pouco porque os calendários começaram a não bater mais. Trabalhava no mercado, né? E aí a gente não jogava, porque assim, a gente foi migrando da infância para adolescência, a gente foi meio que deixando os bonequinhos de lado. Ou por vergonha, ou porque a gente gostava muito, cara. Sim. Ou por desinteresse, eu não sei. Eu diria que no meu caso foi um pouco por vergonha, porque eu gosto de bonequinho até hoje. Eu fico procurando às vezes foto de bonequinho na internet, só que não são iguais, né? Eu até colecionei por algum tempo aqueles bonequinhos de desenhos japoneses e tal, só que aí a faxineira começou a destruir e eu parei de colecionar. Sim, eu me lembro. Eu acho que meu caso é o segundo, desinteresse, talvez. Né? Tanto que eu vendi todos os meus, né? Eu não tenho mais nenhum, você tem lá todos os seus. Eu não dei, eu não vendi. Não que eu brincaria da mesma forma, mas sabe, o bonequinho é uma coisa que eu gosto justamente pelo controle, pela parte lúdica, pelo que ele representou. Eu diferente do Henrique, tenho um apego sentimental muito forte às coisas, né? Errado, sim, mas eu tenho. Errado, é coisa sua, certeza. Então a gente brincou muito de videogame, mais ou menos até a época do PlayStation 1. Então no PlayStation 1 a gente começou a jogar mais futebol junto. Sim. Tinha jogos de Mortal também, jogos de luta pro PlayStation 1, a gente jogou também. Street Fighter, tinha Mortal Kombat, tinha o Tekken, mas a gente não fugia muito disso. Sim. Tinha o Quake 2, lembra? Sim, primeira pessoa, jogo de primeira pessoa. Jogo de primeira pessoa de tiro, só arma. A gente jogava muito, Quake 2 a gente jogava muito. Sim. E o jogo Quake 2 como que era basicamente? Você tinha um cenário com andares, com vários lugares, e a gente só via a nossa arma, e um tinha que encontrar o outro para matar o outro. Era tipo um paintball no videogame, basicamente isso. A tela dividia, isso. Né?
E aí era o que tinha como jogar de 4 pessoas, com um adaptador lá, mas a gente não tinha esse adaptador, então a gente jogava de 2. Sim. Mas, pô, era legal pra caramba, a gente passava horas e horas jogando, né? Então... O Doom, nesse mundo de game, assim, no estilo de primeira pessoa, lá que fala que o primeiro jogo foi o Doom. O Doom ou o Wolfenstein? Eu acho que foi o Wolfenstein. Esse aí não fala muito, não. Fala muito do Doom, né? Então... Que o Doom é o mais famoso. Então, falar o jogo primeira pessoa tipo Doom, né? Que fala. Hoje existem milhões, né, de jogos que é essa questão dessa primeira pessoa, mas na época tínhamos essa... E a tela dividia, né? Então você ficava geralmente do lado da tela. Do lado da tela que eu estava sentado na cadeira. Obviamente. Mesmo que eu fosse com o segundo controle. Sim. Que era melhor para eu enxergar. Porque, por exemplo, se eu ficava muito próximo da TV, eu tinha que ficar desse lado para ver a minha tela e não cobrir a tela do Henrique. Exatamente. Ou se eu estava desse lado, eu tinha que mudar a cadeira para ficar do lado correto. Né, para não atrapalhar um ou outro. Porque senão você entraria na frente da TV. E eu atrapalhei o Henrique jogando e não daria. Então... Não rolaria. Não daria certo. Sim. Tínhamos o videogame e tinha outra coisa que nós estávamos falando, que aí também vai uma outra dica, né, uma outra observação a ser feita, questão da descrição. Né? Então, por exemplo, eu não posso falar para o Dani, pega aquele negócio que está no canto ali para mim. Que canto ali? Então, ali qual negócio? E que negócio e qual canto? Que negócio que é? Então, de repente, essa possa ser uma dificuldade, né, que tem que ser mais específico. De repente o Dani está mexendo no computador, Dani, clica no cantinho lá em cima. No cantinho lá em cima já ajuda um pouco. Já ajuda um pouco, mas qual cantinho? Qual cantinho? Esquerdo, direito? Lá em cima eu sei que é na parte de cima da tela. Sim. Né? Mas esquerdo, direito... E tem muita coisa que isso até acontece hoje em dia, né? Pega aquele negócio ali pra mim, ó. Todo mundo faz isso. Lá em casa acontece. Às vezes alguém lá em casa vai pedir, pega aquilo lá pra mim ali. Aí eu não sei, ali aonde, aquilo que é ali aonde. Então é muito genérico. Muito genérico, pra mim não funciona. Então, a gente tem que ser mais específico, né? Tá ajudando, né, na rua, de repente, né? O Dani sempre ferrar muito o pé dele, por quê? Eu não falava ter um degrau na sua frente, e aí o Dani sentava o dedo no degrau. Sim. Então, aquilo, né, que a gente falava, o que é óbvio pra mim, de repente não é tão óbvio assim pro Dani. Sim. Então, é um detalhe também a ser observado, sim, que é essa questão da descrição, né? Outra brincadeira que a gente fazia também, que não tinha tanta descrição, mas eu ia muito pelo som, a gente jogava bola no quintal. A gente tinha 2 pontos no quintal. A gente tinha o corredor, que ele falou, ou a gente tinha a garagem, que era um pouco mais ampla. Mas a gente jogava muito no corredor, que era um lugar um pouco mais estreito. Sim. E aí ele também era uma descida. Então, eu costumava ficar mais em cima, por quê? Na parte de cima. Porque o que acontecia? Eu tinha a iluminação no corredor, tinha uma porta atrás, e a iluminação batia nessa porta e criava um contraste com o Henrique, e a gente sempre tentava esconder as bolas de cor mais forte, mais contrastante. Uma laranja, uma amarela, para eu tentar ver. Às vezes eu dava umas loucas, eu vou tentar defender de costas. Acabava conseguindo uma vez ou outra, mas um pouco na sorte, um pouco percebendo mais ou menos o som ali, mais ou menos do chute. Assim, nem sempre dava certo, mas acontecia. E era uma brincadeira que a gente dava bastante risada. Porra, como é que você acertou? Como você conseguia e, né, você teve uma fratura ali também, né? Um dia jogando bola, até hoje eu fui chutar e torci o joelho. Fui virar o joelho. E eu torci o joelho. O joelho, não foi o braço. Eu torci o joelho, aí desde esse dia eu ferrei meu joelho não ficou mais legal. Porque ele saiu do lugar, o joelho. Foi foda. Foi um negócio tenso. E você fez sozinho. Eu fiz sozinho, não teve contato físico. Então, vocês estavam brincando de lutinha, jogar bola, esporte de contato, estavam se machucando. Não, fui sozinho. Você e a bola. Não sei se eu fui chutar a bola, foi no mesmo dia. Eu fui chutar a bola e dei uma joelhada no meu nariz, e num outro lance eu fui virar pra pegar a bola, só que eu esqueci de tirar o pé do chão e torci o joelho. No mesmo dia. Como você fez? Eu não sei até hoje como eu fiz, mas meu joelho não é muito bom desde esse dia. Sim. Eu me lembro de você machucando o joelho. Né? E lá no corredor.
antigo lá de E Casa foi nesse Verde. corredor, que hoje Sim. ainda existe, mas hoje está tomado por plantas. E Então, não dá pra jogar Não, bola. hoje não dá pra jogar bola. Vai destruir os vasos. Vai lá, destruir os vasos, minha mãe vai matar alguém. Então, não vai ser muito legal, né? Vai ser bonito de se ver. Sim, considero. E outra coisa que fazíamos também, que também é um outro exemplo, né? As viagens de formatura. Sim, teve duas. Não era nossa formatura. É. Na verdade, assim, primeiro eu fui com o Henrique na formatura dele, depois ele foi comigo na minha formatura. Isso, E na formatura de oitava 8ª série. Isso. Porque, deixa eu explicar pra quem não sabe, eu tive que fazer um ano de sala de reforço e apesar de ter a mesma idade que o Henrique, eu acabei ficando um ano atrasado. Então o Henrique se formou na 8ª série antes de mim, então eu fui na formatura dele, eu estava na 7ª. Então eu fui com ele na formatura dele e depois ele foi comigo quando ele estava no primeiro colegial, na minha formatura de 8ª série. Exato. E fomos, né? E aí também vai uma observação, né? Que é algo que nós estávamos falando, né, anteriormente. No quarto lá nós dormimos em 4, né? 4 pessoas, Sim. né? Que estávamos no quarto. Estava eu, o Dani e 2 amigos nossos, né? E aquela história de cooperativismo, né? Sim. Que tinha no videogame, existiu lá também. Claro que... Uns mais que outros. Isso. Mas existia, então, né, às vezes... vamos correr lá no... Tinha... Não, Não, pera! Não dá muito pra correr, né? Aí eu falava, não, gente, pera! Aí alguém vinha, me pegava e vamos. Então, aí o Dani se estourava todo o pé. Exato. Né? Porque esqueciam de me falar, vai ter, agora 1, 2, 3, pula! Tem umas regiões de pedras, né? Essas coisas assim de mata, essas Aquelas valetinhas pra escorrer água. Isso, o Dani sentava com a unha lá e... Tentava com a unha, ralava o calcanhar. Isso. Porque às vezes quando eu tirava os dedos, eu acertava o calcanhar. Não caía muito, não caía poucas vezes. Não, mas tropicava. Tropicava. Sim. Felizmente, eu não sei se por causa de tropeçar bastante, eu desenvolvi um bom senso de equilíbrio. Na hora de cair, porque meu senso de equilíbrio é péssimo. Mas na hora de cair eu consigo girar e ficar de pé. Isso que eu ia te perguntar agora. Mas assim, possa ser. Então assim, não temos do que reclamar da viagem, das duas viagens que nós fizemos. Não, foi bom, deu pra se divertir e tal. Deixamos de fazer alguma atividade? Sim, mas fez falta? Não. Né? Simplesmente assim. Né? Então, isso mostra o que acontece para aqueles pais, né? Ou então para aqueles coleguinhas né? que tem, que a criança possa ter na escola, ou então até mesmo uma forma adulta, de repente, né? Aquele papo da inclusão, né? Sim. Normal, né? Eu acredito que a inclusão não deve ser forçada, como Exato. eu já falei aqui no vídeo do que eu penso sobre educação inclusiva. Não adianta você forçar e não dar as ferramentas. Tem que acontecer, se for para acontecer, tem que acontecer naturalmente. Exatamente. E claro que naquela época existia uma estrutura, hoje possa ser que aquele mesmo hotel, Esteja um pouco melhor. Possa ter um pouco mais adaptado, de repente, né? Sim. Não tenha tantos desníveis, né? Não tenha tantas melhorado um regiões, pouco. Né? Melhora o piso, enfim, alguma coisa assim nesse aspecto e que possa estar diferente, né? Mas nessa linha que você falou, de forma naturalmente. Sim, né? tem que correr. Não Dá pra... É lógico, se você vê alguém na rua, tem que ajudar. Ou alguém te vê na rua, a pessoa tem que ajudar. Sim. Apesar que não ajudam sempre, mas aí tem que ajudar. Mas isso não é forçar, isso aí é bom senso. Sim. Isso não é forçar. O que não dá pra você fazer é, por exemplo, você vê uma criança deficiente no canto e você vai falar pro seu filho, vai lá brincar. Não, deixa a criança ir sozinha. Porque as duas vão acabar encontrando um jeito. Entendendo uma outra. Duas em algum momento vão acabar encontrando um jeito. Não vai ser aos trancos e barrancos, vai. Mas as duas vão acabar encontrando um jeito. É lógico que você pode ensinar como fazer. Né? Não estou dizendo joga lá e deixe sozinho e se vira. Mas a gente aprendeu. Eu aprendi como explicar as coisas, porque eu tinha que explicar para o Henrique. E eu acho que ele aprendeu como me explicar as coisas, porque ele via que eu não entendia as coisas que ele me falava. A câmera deu um pequeno problema aqui, volta. Eu e o Henrique, nós aprendemos um com o outro. Eu aprendi a me expressar, né, para ele, pedi o que eu ajudava, e ele aprendeu a como explicar as coisas um pouco mais detalhadamente. Sim. Tanto que isso é inegável, né? Hoje, a sua escrita hoje, né, para quem tem uma hábito de leitura, que seja, né, a sua escrita
totalmente nivelada, né, digamos assim, né, isso é escritores normais, né. Então, por exemplo, na sua escrita você consegue se expressar de tal forma que você lendo, você consegue imaginar o local, né. Eu não sou tão detalhista no local, né, porque como que eu explico, né, eu não estou vendo as montanhas fazem tal desenho, Sim. então eu dou uma noção básica do local e deixo a imaginação da pessoa trabalhar. Mas essa é a função do livro. Porque tem livros que são mais detalhados. Não, o céu azul, as nuvens vinham de nordeste, a grama era desse jeito, o sol fazia sombras, das árvores se projetavam na grama que não sei o que. Tem isso também. Sim. Só que eu não consigo fazer isso. Porque eu não tenho essa histórias, percepção. Não tem problema. Né? Não falta nada. Né? Eu falo assim, fazer um comparativo aí que seja, né? Não falta nada. Então, a questão dessa parte de expressiva, né? Aí, pode sim ter te ajudado bastante. Sim. Né? Então, é mais ou menos todo mundo acaba aprendendo junto. Sim. De forma natural. De forma natural. Nada forçado também. Que eu acho que é esse o caminho, né? A ser seguido, sem dúvida. Tem mais alguma coisa aí que você queria falar? Ou você acha... Que eu acho que ficou bem bom, sabe, esse assunto. A gente conseguiu abranger bastante da nossa infância. É lógico, a gente vai deixar aberto para os comentários, aí eu pedi para o Henrique monitorar esse vídeo também, para ele interagir nos comentários, se acaso vocês tiverem mais dúvidas, mais específicas, alguém quiser comentar alguma coisa. Sim. E eu acho que a gente pode estar finalizando, Dani, assim, a questão da... né, você que tem um parente, né, que seja um filho, uma filha, né, um grau de parentesco que seja, de amizade também que seja, que tem essa realidade, né, que tem essa questão da deficiência visual, que a gente está tratando só da visual. Né? Porque o canal é voltado para isso. Exatamente. Mas a gente pode estender para outras deficiências também, cada uma com as suas particularidades. Isso, pode mudar um pouquinho, alguma coisa, né? Né? Mas a questão é a gente se adequar, né? A gente se adequar, a gente entender um ou outro, né, que a gente fazia, né? De entender as necessidades, né, dessa pessoa, para poder ser mais específico, né? Para poder ajudar ela mais, né? Então a questão seria isso, a tal da inclusão que existe, ela tem que sair de forma natural, né? De forma na vivência, né? Da situação, aí éramos crianças, fomos crescendo, até que chegamos a uma fase ali que nos afastamos, aí eu fui trabalhar, que seja, né? Que aconteceu. Então, assim, mas que hoje reflete, né? Então, nessa pequena conversa que a gente teve, nessa troca de ideias, a gente viu que, poxa, muita coisa que a gente fez lá, né, reflete hoje. Sim. Né? Então, é extremamente importante na infância da criança que seja com a deficiência, né, Dani? Sim. De ter uma boa formação, sim, né? De ter exemplos, né? De ter realidades, né? Às vezes também privar a criança de certas realidades, eu acho que de repente não é bom, né? É aquele negócio, tem aquela série Eu, a Patroa as Crianças, uma frase do Caio falando o seguinte: como as crianças vão saber o que é hematoma se elas nunca tiverem um? Deixa a criança se machucar, velho. Não fica com tanto, mas vai doer. Vai levar no médico. Médico, criança tem que se machucar, criança tem que se ralar. Vai doer. Quantas vezes não fechava, ralava, ferrava o joelho, batendo o joelho em alguma coisa? Sim. Né? Passava o mertiolate. Passava ardia pra caramba. Então, mas não é pelo fato que você, tipo, né, te questiona essa questão aí da visual, que você vai se privar de ralar um joelho, né? Não. De passar por situações que seja, né? Sim. Deixar de ir em lugares, né, Dani? Às vezes a gente pode pensar isso também. Não vou levar lá, né? Que não vai, né? Não vai funcionar, digamos assim, né? Não, né? Não tem nada disso, né? Quando a Dani vai no cinema, normal. Né? Não assisto, não percebo direito as cenas, mas dá pra ir, a gente aproveita do nosso jeito. Sim. É lógico que se você for com o seu filho deficiente, visual, você vai explicar as cenas do filme pra ele, você vai fazer uma audiodescrição pra ele. Tanto que hoje o Dani vai assistir um filme, depois a gente conversa sobre isso, e cena ou outra que de repente não tem uma descrição, teve só a parte visual da coisa, aí a gente troca uma ideia, eu explico pra ele o que aconteceu naquela cena. Né? Geralmente, lá no 3/4 Cego Diversão e Games, quando eu comento que alguém me falou isso, que me corrigiu a cena que eu tinha entendido errado, geralmente é ele.
Geralmente é ele. Tô apresentando o cara que me dá as discussões dos filmes aí, que me fala as coisas. É ele, tá? Faz parte, tá tranquilo. Então assim, o sobretudo é não excluir, né? Não excluir, não deixar de lado, né? Não caracterizar como aquele diferente, né? Tentar que essa inclusão seja a mais natural possível. Sim. Né? Seja tranquila, né? Sem pressa, né? Sem nada forçada, né? E seja por esse caminho mesmo. Sim. O Henrique não era o único dos primos que eu brincava. Minha família é gigante. Né? Do lado dos nossos pais, meu pai e a mãe do Henrique, que são irmãos, são mais 8, fora os maridos da mãe dele, e minha mãe, e aí tem mais, então a gente tinha muito primo. Sim. Além do Henrique, outra prima que eu brincava bastante era uma prima que ia na casa da minha avó, que era prima por parte de mãe. Sim. Então essa prima, e a gente também usava bastante do parte lúdica, e às vezes o Henrique estava com a gente, tinha uma cabana na minha avó, que um quartinho do fundo que a gente fazia de submarino, ou de nave espacial, né? Me lembra, talvez o Henrique se lembre mais vagamente, porque como o Henrique de sábado, ele acabava indo para uma outra tia, a gente acabava meio que se separando nesse ponto, então nem sempre a gente brincava junto, mas às vezes acontecia. Lá na casa da sua avó. Isso, mas só para reforçar que o ponto lúdico deixa a criança usar a casa como uma nave, como um barco, como um teatro, usar a tampa da panela, a tampa de um pote como um timão, como um volante. Não é errado, isso é bom. Isso ajuda a sua criança a exercitar a imaginação. Se eu tenho a imaginação que eu tenho hoje para escrever as histórias, muito por parte de ter exercitado ela quando criança. Sim. E utilizar. Hoje se fala muito, né, da parte lúdica, né? Do que é um videogame, a parte lúdica, nem sempre. O videogame não faz nada. Às vezes nem tanto, né? Mas, de repente, no nosso dia a dia, né, a gente utilizar um pouquinho da parte lúdica, assim, né? Eu acho que é bom para a imaginação da criança, que desenvolve a coordenação, que desenvolve, né, várias outras questões, né? Você deu exemplo no caso da escrita, né, que hoje a sua escrita é muito boa, possa ser devido a isso mesmo. E eu concordo plenamente que eu acho que tem que optar mesmo pela forma lúdica. Nossos pais não tinham o costume de trabalhar livros com a gente, né? Então por isso que na nossa infância a gente não teve acesso a livros, mas o Henrique ao seu modo e eu ao meu modo, a gente foi aprendendo a gostar de livros. Sim, a gente lia o que era obrigado na escola. Exato, né? Não gostava muito. Tinha que ler o livro. E aí a gente não acabou não gostando, mas sim, quando a gente escolheu ler os nossos próprios livros, escolheu ler os nossos próprios textos, a gente acabou gostando. Sim. Então, eu já recomendei livro pro Henrique, o Henrique já me recomendou o livro que está na minha fila de leitura, comprei a Batalha do Apocalipse. Muito bom. Então, comprei. Sim. Então, vou ler até o final do ano, ou no final do ano, enfim, tá para ler. Sim. Então, a gente já trocou esse livro. E é uma coisa que, na medida do possível, o Henrique, acredito, trabalhou com a filha dele. E se algum dia eu tiver filho, eu pretendo trabalhar. E sugiro que vocês trabalhem com seus filhos. Mesmo que seja um livro digital, você está lendo no celular, põe a voz para ler mais devagar e você vai lendo junto com a criança, se você for deficiente visual, né? Dá para trabalhar junto, ir contando historinhas, né? E brincando. Tem aqueles livros que fazem barulho, né? Desculpa te interromper. Não sabia não. Você abre o livro assim, faz uns barulhos, umas luzes piscas, assim, um negócio de louco, né? É tipo dobradura, né? Você abre o livro assim... eu tinha uns cartão de parabéns, que você abria, formava tipo um jardim, alto relevo. Eu não sei como é que a parada funciona lá, mas tem um que você abre assim, surge todo um cenário, tem barulhos, né, sons, né, de animais, que seja. Muito legal, né? Muito legal você trabalhar essa parte lúdica. É lógico que um livro desse deve ser caro, né? Talvez. Mas, partindo para a realidade um pouco mais barata, tem como você trabalhar com a sua criança. Se a sua criança for deficiente visual, leia quadrinhos para ela. Você pode descobrir um entretenimento novo e ela pode descobrir algo novo também, né? Vocês podem descobrir juntos quadrinhos, porque outra coisa, eu e o Henrique nunca ficou muito de quadrinhos, apesar da gente gostar de super-herói, a gente assistia muito desenho japonês, mas a gente nunca foi muito dos quadrinhos, por causa dessa falta de incentivo à leitura. Nem vamos colocar a culpa nos nossos pais aí, porque eles também não tiveram incentivo à leitura,
Então, naquele negócio, não tiveram incentivo à leitura, Difícil. nunca aprenderam a gostar, não iam ter como passar. Sim. Né? É aquele negócio. Nunca descobriram o prazer na leitura. Uhum. É complexo, não pode colocar a culpa nele. Não dá para colocar a culpa. O fato é que não tivemos. Não tivemos, né? Sim. Essa é a grande realidade. Mas pelo menos a gente descobriu e a gente sabe hoje a importância de ler um bom livro, de exercitar a imaginação. Sim. Eu acho que essa também seria a mensagem final, aproveitar. Deixa a criança ser criança. Né? Tem muito pai que quer que a criança seja um adulto. Né? O adulto... Que tenha responsabilidade, adultos, que tenha... Vai dando responsabilidade conforme seu filho vai crescendo. Né? É lógico que uma criança de 4 anos não vai ter tanta responsabilidade, mas uma criança de 8, 10 já pode ter alguma responsabilidade, como arrumar a própria cama. Talvez organizar... Não é o fato. Organizar a própria roupa. Não é o fato do problema com a visão dele que vai deixar a criança fazer as atividades dela normais. Desde que você ensine. Exato. Nós não tem coisa que a gente não aprendeu quando criança porque nossos pais não ensinaram. E aí, não foi nem por causa da deficiência. Eu e o Henrique não aprendemos coisas juntos. Sim. Né, entendeu? Mas a gente foi aprender depois. Exatamente. Então, mais ou menos por aí. Sim, concordo. Faça a mensagem. Deixa a criança e exercita a imaginação. Sim. Então, acho que é isso. A gente pode fechar por aqui. Henrique, valeu por ter... Porque o Henrique também é um cara bastante ocupado. Ele trabalha lá a gente tem em Santo André, ele trabalha em São Paulo. Então pega um monte de condução para chegar em São Paulo. Chega tarde em casa. De sábado ele é envolvido na igreja. Dá aula de teclado. E é muito complicado. Então ele conseguiu tirar um tempinho hoje para a gente gravar esse vídeo. Que é o vídeo especial de Dia das Crianças aqui do 3/4 Cego. Beleza? Henrique, valeu aí, cara. Nós precisando, você sabe que você pode contar, igualmente, precisando. E vai assistir o filme do Venom. Quinta-feira. Quinta-feira, muito provavelmente, eu vou assistir o Venom. Vai ser nosso vídeo. Aí, na semana que vem, o 3/4 Cego Universal Games vai ter uma análise do filme do Venom. Exatamente. Perfeito. Então, valeu, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, me segue nas redes sociais. Compra na GearBest. Henrique, você quer deixar algum contato seu? Porque o Henrique, pra quem é do ABC, o Henrique dá aula de teclado. Né? Precisando, deixa na descrição aqui, eu não tenho com o canal ainda, não tenho nada, né? Mas não sei, você quer deixar um e-mail por um Facebook, não sei. Você quer deixar, porque o Henrique, quem estava me dando aula de teclado, eu resolvi parar porque mudou um pouco o meu foco, mas era o Henrique. Mas foi eu que quis parar, entendeu? Porque, não por causa de nada do Henrique, mas porque eu perdi o interesse, né? E aí as aulas não estavam mais rendendo. Mas quem estava me dando aula, ele é super atencioso com o professor. Então, eu recomendo. O Henrique, alguém aqui de Santo André, principalmente se tiver alguém de Santo André, que eu sei que tem gente de Santo André, que já me deixaram nos comentários, que me vem indo para o shopping. Então, se alguém quiser uma aula de teclado, né? Então, de repente, o Henrique pode ser... O Henrique está com um projetinho novo, de repente, quando ele tiver com esse projeto pronto, a gente pode anunciar aqui no canal. Ou você já está com ele pronto, já querendo anunciar, enfim. Não estou com ele pronto. Não. Então, em outra oportunidade, eu chamo o Henrique aqui para apresentar a ideia dele. Perfeito. Para vocês. E o Henrique vai estar aí na descrição o contato que o Henrique escolher deixar. Se é um e-mail, se... Eu não recomendo deixar o WhatsApp, né? Mas eu prefiro um e-mail. Um e-mail, sim. Um e-mail. E aí vai estar aí na descrição. Beleza? Perfeito. Muito obrigado e falou. Falou, valeu.